Olá pessoal, mais um Estúdio Gourmet começando para você aqui da loja Romanza Renove Jundiaí, Avenida 9 de Julho, 1900, espaço 9, nessa loja gostosa da gente ficar, essa cozinha planejada, esses móveis da mais alta categoria aqui da Romanza. O Estúdio Gourmet vem trazendo para você receitas fáceis para você fazer aí na sua casa, essas receitas com os ingredientes que você encontra no Empório Pirana, Estrada da Malota, Gumercindo Barranqueiros 1252. Também produtos da mais alta categoria lá no Empório Pirana, agora nesse inverno com uma adega que você tem aí mais de 800 rótulos de vinho, vinhos praticamente do mundo todo. Vá até o Empório Pirana, compre esses ingredientes e faça esse biscoitinho gostoso hoje de parmesão, que eu darei os ingredientes logo depois da gente falar de Mangiare, esquina da picanha e também de Brás-Chef, um equipamento que não pode faltar no seu negócio. Ingredientes para esse biscoito amanteigado de parmesão: 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga com sal, 150 gramas de queijo parmesão, um ovo e uma pitada de sal, 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga com sal, 150 gramas de queijo parmesão, um ovo e uma pitada de sal. Para o início dessa receita super fácil, desse biscoito amanteigado de parmesão, começamos com um bol de louça ou um bol plástico, um bol de vidro, sem problema nenhum. Com a farinha de trigo, colocaremos 400 gramas da farinha de trigo aqui e no mesmo processo com que a gente faz na panificação, abriremos um lugarzinho aqui no meio que nós vamos colocar o ovo e também amassar a manteiga para que essa manteiga vá sendo incorporada aos poucos com essa farinha de trigo. Então, o ovo vai no meio. Começaremos primeiro com a colher e depois a gente pode começar realmente colocar a mão na massa, colocando a manteiga e aos poucos fazendo essa mistura ficar homogênea. A manteiga vai fazer a liga, pois é a parte da gordura que vai entrar nessa receita do amanteigado do parmesão. Bom, vou cortar esse tablete de manteiga, uma manteiga extra, uma manteiga com sal, para que a gente possa depois fazer com que essa manteiga seja incorporada pela farinha de trigo de uma maneira mais facilitada. Então, cortaremos esse bloco de manteiga e vamos adicioná-lo aos poucos. Vai chegar uma hora que a gente realmente vai colocar a mão na massa, para que esse biscoitinho tenha realmente o toque aí da mão na hora da sua elaboração. Por enquanto, vamos começar aqui com a nossa colher, a fazer com que essa manteiga seja incorporada pela farinha de trigo. Se você quiser um toquinho de sal nessa primeira etapa, para que ela se misture com a farinha e com a manteiga. Vamos lá! Agora que a massa já está bem compactada, olha, a manteiga já está fazendo bem parte, bastante incorporada a farinha de trigo na manteiga, chegou a hora da gente colocar a mão na massa. Para isso, mãos higienizadas, prontas para a batalha, para a gente poder trabalhar direitinho esse biscoito amanteigado de parmesão. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a 150 gramas de parmesão e vamos deixar um pouquinho de parmesão para colocar por cima quando for levar para assar. Agora aqui, ó, uma toalha embaixo do bol, esse bol que é um bol de louça, para que ela não corra aqui na nossa bancada, e mão na massa até que ela fique no ponto.
Bom, pessoal, já chegou no ponto onde a farinha de trigo já foi bem incorporada pela manteiga e vice-versa, a manteiga também incorporada. E nós vamos adicionar agora o parmesão. Eu vou usar essas 150 gramas de parmesão aqui e deixei 10 gramas de um parmesão diferenciado para decoração em cima, na hora que a gente for decorar, colocar em cima dos biscoitinhos amanteigados para que eles deem um toque de gratinado. Agora, esse parmesão aqui também, nós vamos fazer com que ele incorpore nessa massa para que dê sabor e também aqui já dá uma quantidade do sal necessário para esse amanteigado de parmesão. Esse amanteigado de parmesão acompanha bastante bem uma cerveja, um espumante, ou você que vai fazer aí um evento na sua casa, um pequeno evento, você pode colocar como decoração nesses amanteigados, nesses petit fours salgados, castanha de caju, você pode colocar alite, fica um over de sal, passa um pouquinho do sal, mas esse amanteigado, a base realmente é a farinha de trigo, o ovo e o parmesão, que praticamente acompanha todas as receitas aí gostosas, principalmente agora de inverno, que a gente começa a gastar um pouquinho mais tempo aí na nossa cozinha, elaborando caldos, cremes e sopas. Para a semana que vem, provavelmente uma sopinha gostosa. Olha, o parmesão já está bem incorporado, realmente ela fica assim meio esse salpicado de parmesão, porque esse parmesão é um parmesão de corte de granulometria grande. Nós vamos para o primeiro intervalo do Estúdio Gourmet e voltaremos em seguida, enrolando essa massinha para você ver que vai ficar uma delícia. A gente já volta. Bom, voltamos com o Estúdio Gourmet, aqui da nossa cozinha Romanza Renove 9 de julho 1900, com a receita de hoje. Esse amanteigado de parmesão que vai ficar uma delícia. Lembrando que também todos os produtos lá da Mandiari estão à sua disposição no Mercadão Vianello e na nova loja do Eloy Chaves, que está aos moldes para bem recebê-lo. Ar-condicionado, uma loja climatizada gostosa, estacionamento com segurança na frente. Lá no Eloy Chaves, uma loja pronta para atender bem você que chega lá no fim de semana, chega durante a semana com brigadeiros gourmets, tortas, quiches, lasanha, toda a parte de massas e de carnes lá do Mandiari. Mais alta categoria, Alexandre e Poliana trabalhando bastante bem com os produtos da Mandiari. Bom, Esquina da Picanha, Grilo, toda a sua equipe também com a melhor picanha da região. E Brachef, um equipamento que não pode faltar no seu negócio, é um forno combinado, frangueira, são vários equipamentos de cocção, é o Easy Cook da Brachef. É um equipamento bárbaro, vale a pena você entrar no site, você que é dono de um restaurante, dono de uma padaria, entre em contato com www.brachef.com.br. Brachef, um equipamento que não pode faltar aí no seu negócio. Essa massa já ficou bastante boa. Ó, o ponto de liga dela realmente é esse daqui. Até o pessoal que está aqui hoje na Romanza falou que a massa está bonita. Ela está pronta para ser trabalhada. Nesse momento a gente tira o bol aqui para o lado. Eu tenho aqui um pedacinho de papel manteiga. Esse papel manteiga a gente já tem aqui dentro da nossa assadeira.
e o forno já está preparado a 180, 200 graus para receber essa massa. Eu vou colocar aqui em cima da nossa bancada. Pronto, um pedacinho de papel manteiga aqui na nossa bancada e vamos começar então a fazer com que esses biscoitinhos de parmesão sejam trabalhados aqui em cima da nossa bancada. Vamos fazer como se fosse um roletado de nhoque, ó. Uma massinha de nhoque, para que a gente possa cortá-los num tamanho bastante agradável de ser depois comido, levado à boca de uma maneira bem legal. Se você quiser fazer cortes e trabalhar de uma maneira redondinha, alguma coisa desse tipo, é só você abrir, não precisa nem rolo, pode abrir com a massa, e aqui você vai usar os cortadores para fazer esse detalhe. Eu gosto de fazer muito assim, ó. Eu gosto de pegar cortes pequenos, porque depois eu vou fazer a decoração em cima com o parmesão de um outro jeito, e ele vai ficar dessa maneirinha aqui, apertado com um garfinho em cima, para que você veja a crocância e também como vai ficar de maneira disforme vários formatos desse biscoitinho de parmesão. A gente não deixa muito grosso, aproximadamente 1/2 centímetro, só para que você tenha uma ideia. Se você quiser fazer em formatos diferentes, é só você trabalhar com a sua criatividade realmente. Por exemplo, um formatinho de pedaço de pizza. É só você trabalhar com triângulos. Você corta como se fosse uma pizza aqui, ó. Triângulos. E você tem, então, os biscoitinhos aqui no formato que você quer. Chegou a hora da gente colocar um pouquinho de parmesão na parte de cima desses biscoitinhos antes de levá-los ao forno. Uma decoraçãozinha. E eu vou amassar um com o garfo para que você veja como que fica esse formato diferente dele. Uma amassadinha com o garfo, como se fosse um sequilho. Deixou os frisos. E agora nós vamos entrar com parmesão nessas ranhuras do garfo aqui. Um pouquinho de parmesão na parte de cima. E começaremos então a levar para a nossa assadeira, para que ela seja levada ao forno aí e esses biscoitinhos sejam assados de uma maneira bem gostosa. A hora que está assando isso aqui, eu vou te falar, hein? Até do outro lado da rua o pessoal começa a sentir esse aroma gostoso do parmesão que está sendo assado aí. E olha, esses biscoitos ficam realmente uma delícia. É uma tentação para tomar com espumante, com uma cervejinha, com um suco. Todo mundo gosta. Inclusive o seu Oswaldo, Nastaro, o Elci. Elci, um beijão para sua mãe, viu, Elci? Encontramos aí outro dia no supermercado. Fazer mais uma receitinha aqui, ó. Vamos até utilizar esse parmesão que está aqui na bancada. Mais um rolinho. Agora eu vou fazer redondinho, como se fossem moedinhas. E começamos então, ó. Já está num ponto. Vamos dar uma moedinha nele. Achatadinha. Levar para assar. Depois eu vou colocar o parmesão aqui em cima. De uma maneira bem disforme. Bem à vontade. Para que a gente possa levar esses biscoitos para serem assados aqui no nosso forno. Um pouquinho de parmesão em cima. Só para que ele dê uma aparência de gratinado. Bom, tá quase na hora da gente levar para o forno essas delícias aqui, desse amanteigado de parmesão. Você fica agora com o Momento Mangiare e a gente já volta. Vou colocar no forno por aproximadamente 20 minutinhos, de 15 a 20 minutos. Ele vai receber o primeiro bronze, vai ficar bem legal. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar essa delícia e simplicidade desse biscoitinho amanteigado de parmesão. A gente já volta. No forno por 20 minutos. Delícia, a gente já volta.
E para esse bloco agora do Estúdio Gourmet, aproveitando que nós estamos aqui na parte interna da Mandiari Rotisseria, que só faz coisa que é uma delícia, nós estamos com a Cris Sekiguchi. Cris, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Você que é confeiteira oficial aqui do Mandiari. Sim. Hoje nós temos um doce super fácil que você vai aprender a fazer e a gente está aproveitando, na verdade, esse backside aqui, a parte de trás da cozinha do Mandiari, aqui da loja do Eloy Chaves. Continua do Mercadão com um movimento bárbaro, você pega a sua senha e você é rapidinho atendido. E aqui no Eloy Chaves, que tem sido um sucesso. Cris, o que nós vamos usar para essa receita de hoje? Então, basicamente, a melancia, né, que nós retiramos a polpa e preservamos a casca, a qual nós vamos ralar a parte branca e vamos juntar com 50 gramas de coco, umas 20 gramas de passa, uma xícara de açúcar, uma pitada de canela, 2 cravinhos da Índia e um pouquinho de essência de baunilha. Bom, é o suficiente então para você fazer um doce de casca de melancia ralado. Olha, é muito gostoso. Você retira a parte verde da melancia, você vai descascar a melancia e vai usar só entre a polpa branca e essa camada, esse pouquinho de parte vermelha da polpa da melancia que sobrou. Isso tudo vai ralado para o forno, para o fogo, com um pouquinho de coco, um pouquinho de canela, açúcar, que são 2 xícaras, como ela falou, mais ou menos 30 a 40 gramas de uva passa branca, 2 cravinhos da Índia e um pouquinho de essência de baunilha para dar um sabor. Depois, no final, nós vamos experimentar para ver se esse doce tá uma delícia. A Cris vai começar o passo a passo dessa receita para você aí em casa ousar e fazer um doce diferente como esse de casca de melancia, que fica, ó, uma delícia, né, seu Oswaldo? Vamos lá, Cris? Tá com você, então. Bom, a Cris já ralou a melancia, a casca da melancia, a parte branca, né, Cris? Sim, processei. Agora vamos levar ao fogo. Levando ao fogo, então, esse 1/4 de melancia vai para a panela, vai para o fogo com 2 xícaras de açúcar. Lembrar para você que aqui no Mandiari você não encontra esse doce de casca de melancia, nós estamos ensinando para você fazer aí na sua casa. Então, quando você comer a melancia, guarde as cascas, separe bem lavadinhas as cascas, tire a parte verde, rale para fazer esse doce que vai ficar parecido com o doce de mamão, que vai ficar uma delícia. Vamos lá, Cris, tá com você. Bom, agora que já está tudo misturado para ir para o fogo, quanto tempo mais ou menos de fogo? Uns 20 minutinhos até soltar do fundo da panela, já está no ponto. Já está no ponto. Sim. Tá joia, então. Ela solta bastante água também, não? Solta um pouquinho, por causa da melancia. E depois ela vai apurando. Sim, vai apurando. Vamos lá, pessoal. Doce de casca de melancia. Cris, já temos aproximadamente 15 minutos com esse doce no fogo. Essa água continua tendo e é normal? Sim, é normal. Como eu disse, por causa da melancia, mas conforme vai secando, vai passando o tempo, ela vai secando, até apurando. Uhum. Até apurando. Fica realmente gostoso. Fica uma delícia. Bom, daqui a pouquinho, então, nós vamos experimentar essa receita, hoje feita aqui da cozinha do Mandiari, da loja do Eloy Chaves. Vai ficar uma delícia. Ó, vale a pena.
Olha, Fernando, tá pronto. Eu gostaria que você experimentasse. Bom, até a parte mais gostosa do programa Estúdio Gourmet, para ver se tá uma delícia. Vamos lá. E direto aqui do Mandiário hoje, mais uma receita gostosa para você. Sempre ligado no Momento Mandiário dentro do programa Estúdio Gourmet. Pessoal, foi menos de 20 minutos. Forno elétrico rápido, tava a 180 graus. Tá no ponto. Bastante quente, mas ele já tá com a aparência que a gente precisa, ó. Já tá gratinadinho. Vamos colocar aqui em cima do nosso cooktop para que a gente desenforme daqui a pouquinho esses biscoitos amanteigados. Eles ainda estão quentes, levam um tempinho para que ele, conforme ele vai esfriando, ele vai pegando uma crocância maior. Existe uma cristalização das camadas de fora, tanto da farinha de trigo quanto da manteiga e do parmesão, para que ele forme uma crocância maior. Nesse ponto ele ainda está meio borracho, ele está meio mole ainda, então ele não fica quebradiço de uma maneira que a gente queira, como se fosse um sequilho. Mas daqui a pouquinho tá quente, viu? A gente não precisa untar nada da assadeira, só um papel manteiga, porque a massa é bastante amanteigada, então ela por si só já tem a quantidade suficiente de gordura para que a gente possa desenformar. Então devagarinho eu vou tirando os biscoitinhos aqui para o prato ao lado, para que a gente veja não só os formatos, praticamente chegamos ao final dessa receitinha, que dá até uma oficina para criança. Eu já fiz isso daqui, essa receita para oficina de crianças, porque elas gostam realmente de trabalhar. E enquanto isso, olha, eu fui trabalhando com os biscoitos, sobrou um tantinho aqui de massa ainda. Se você não for usar essa massa hoje, você pode colocar num plástico e colocar na geladeira, ou até mesmo, se você quiser, você pode congelar essa massa, que não tem problema nenhum. É só acertar, colocar num plástico filme, num papel filme, né? Colocar no freezer ou colocar na geladeira. Lembrar que é uma receitinha fácil e você pode colocar por cima, se você quiser, alecrim, orégano, se você quiser colocar sementinhas de papoula, castanhinha de caju, o que você quiser harmonizar com essa receita, sendo a base farinha de trigo, manteiga, ovos e o parmesão ou um outro queijo que você queira usar, sem problema nenhum. A base é sempre manteiga, trigo, o ovo e um toquinho de sal para que você tenha esse biscoitinho. Chegou a hora final, a hora mais gostosa do programa Estúdio Gourmet, que a gente vai experimentar para ver se está uma delícia. E deixar você com vontade, com água na boca, de assistir o próximo Estúdio Gourmet. Na semana que vem, sempre o inédito sábado às 19 horas. Vamos lá? Experimentar esse biscoitinho amanteigado de parmesão, que tá uma delícia. Até o próximo programa. Beijo, tchau!
Delícia. Seu Oswaldo, sempre aqui, hein?